Bom dia, nós estamos mais uma vez na nossa Escola Bíblica Discipuladora, nessa segunda aula, nesse domingo, onde nós estamos vendo o tema do nosso trimestre, parecido com Jesus. É um tema bem interessante, onde nós estamos tratando um pouquinho sobre os atributos comunicáveis de Deus. Aqueles atributos que Deus compartilhou conosco e do qual fazem parte, ou devem fazer parte, da vida do crente, da vida daqueles que amam ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar estudando um pouquinho sobre a justiça de Deus. Ou seja, nós vamos estar vendo, o nosso tema da aula de hoje é justo como Jesus. É um tema bem difícil, né? Porque tratar sobre a justiça de Deus, esse atributo tão peculiar ao Senhor, e um atributo tão difícil muitas vezes, mas é sim algo que o Senhor Deus compartilha conosco e que nós devemos buscar, como filhos dele, desenvolver na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia cristão. O Salmo 11, o verso 7, o salmista diz assim: pois o Senhor é justo e ele ama a justiça. Os retos verão a sua face. Ou seja, o Senhor Deus realmente, ele é 100% justo e ele ama a sua justiça. Na aula passada, nós estávamos vendo junto com o irmão Roland acerca da santidade de Deus. Um dos atributos que Deus compartilha conosco é a sua santidade. E como ele bem falou, justiça e santidade, elas caminham bem próximas. Elas estão bem juntas ali, é quase paralelo uma com a outra. E normalmente quando a gente ouve ou quando a gente percebe sendo mencionado a justiça de Deus, normalmente ela está relacionada também à santidade de Deus. É difícil nós separarmos umas das outras. Cada vez que uma aparece, ela está ali para apoiar a outra, ou seja, para dar uma certa forma explicando aquilo, o porquê desse outro atributo de Deus existir ou de ele realmente ser relevante. Então, quando nós olhamos para a justiça e santidade, nós vamos permear as duas coisas, uma depende da outra, ambas estão ali centradas nesse atributo do Senhor, do qual faz parte a retidão do Senhor, aquilo que é do Senhor, faz parte da natureza dele, a sua santidade e a sua justiça. Mas quando nós olhamos um pouquinho mais profundamente, quando nós tentamos destrinchar um pouquinho mais acerca da justiça de Deus, talvez a gente consiga entender um pouquinho a diferença entre a santidade e a justiça. Enquanto na santidade, Deus ele revela-se separado de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é impuro no mundo, ou seja, Deus é um Deus santo porque ele é completamente separado, é um Deus único que não sofre a influência do pecado, que não sofre a influência dos desejos do mundo. Na justiça, Deus, esse Deus que é santo, esse Deus que não tem essa influência do pecado na sua vida, que é um Deus completamente santo, ele não pode ser amigo do pecado. Ou seja, ele não pode ser amigo daquilo que é contra a sua natureza. Essa é a ideia do pecado. Pecado é aquilo que é contra a natureza do Senhor. Então, ao contrário de ser amigo do pecado, ele age contra o pecado. Ele tem que punir o pecado, ele tem que retribuir de uma forma justa, prática, aquilo que é contra a sua própria natureza. Então, justiça e santidade se distinguem por isso. Enquanto na santidade, Deus é aquele Deus que é separado do mundo, separado do pecado. Na justiça é aquele Deus que, de uma certa forma, retribui ao pecado de uma forma que lhe é devida. Ou seja, ele dá o destino, ele dá a retribuição, a recompensa ou a punição adequada a toda aquela forma de ação que vai contra a sua natureza, a sua essência. Então, quando a gente olha para a santidade, a gente percebe que Deus ele pede que os seus filhos, que o seu povo sejam santos como ele. É uma ordenança, é algo que a gente pode ver permeado em vários versículos da Bíblia, que Deus pede para que nós sejamos separados do mundo, sejamos separados, ou seja, não estejamos em comunhão com o pecado.
Quando nós olhamos lá em 1 Pedro, no capítulo 1, o verso 14 ao verso 16, Pedro diz o seguinte: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, então o desejo desse Deus santo, desse Deus que tem a santidade como algo intrínseco, como parte da vida dele, ele deseja, ele espera que os seus filhos também compartilhem dessa santidade, também vivam nessa santidade, também demonstrem nas suas ações essa mesma santidade. Aí você talvez fique perguntando, bom, mas nós entendemos que nós não somos santos porque nós nascemos em pecado, como o Roland falou na semana passada. Mas nós podemos sim compartilhar dessa santidade através do sacrifício de Jesus. Ou seja, Cristo ele vem, ele nos resgata, ele nos torna santos, ele nos torna participantes dessa santidade. Nós podemos então estar escondidos em Jesus. Efésios, no capítulo 5, o verso 25 ao 27, Paulo diz assim: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a ideia que nós devemos ter. Bom, apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós termos nascido em pecado, o sacrifício de Cristo, então, ele é capaz de nos dar a possibilidade de, uma vez nós estarmos escondidos, revestidos de Jesus, da santidade dele, Deus pode olhar para nós através de Cristo e nos ver santos. Então nós conseguimos compartilhar com as pessoas ou viver de uma certa forma essa santidade, ou uma parte pelo menos dessa santidade que Deus compartilhou conosco quando ele então nos alcança através de Cristo. Mas também nós podemos pensar então agora na justiça. Bom, se na santidade é possível por conta do sacrifício de Jesus, o que é que então na justiça, que é o nosso tema, nós podemos aprender? Como que nós podemos entender essa ideia de sermos justos como Jesus? Primeiro nós precisamos entender um pouquinho esse conceito, né? Na justiça, por sua vez, esse Deus que é santo, esse Deus que é separado do mundo, esse Deus que não sofre as influências do mundo pecaminoso, que não sofre as influências dessa natureza pecaminosa em que nós vivemos, ele não pode conviver com esse pecado, né? E a justiça significa que justamente ele vai retribuir, justamente, ou seja, de uma forma correta, reta, de uma forma imparcial, tudo aquilo que vai contra o pecado, tudo aquilo então que vai contra essa santidade de Deus. Você consegue perceber então como as duas coisas estão tão próximas, não é? É por conta da santidade de Deus é que a justiça dele retribui o mal, retribui o pecado dessa forma. Porque um Deus é santo, um Deus que é separado, um Deus que não tem essa influência do mal como a natureza, como nós temos. Ele precisa realmente mostrar essa justiça de uma forma imparcial. Talvez a gente pode pensar ou relembrar aquilo que Gênesis, no início, a criação, no capítulo 2, o verso 16 ao 17 diz: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem ou do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A ideia que nós pensamos, a ideia que eu quero trazer para vocês aqui, quando eu estou lendo esse texto, é que Deus não estava punindo Adão, Deus não estava se vingando
de Adão e de Eva por eles terem comido daquela árvore. Deus ele estava simplesmente sendo coerente com aquilo que ele havia dito. Ele havia colocado uma ordem, havia expressado a sua vontade e queria que aquela vontade que ele havia expressado para Adão e Eva fosse cumprido. Ele criou o jardim. Ele fez tudo aquilo, ele formou o homem, o colocou lá e só falou, olha, vocês podem fazer qualquer coisa, vocês podem comer de qualquer uva, qualquer fruta, como disse o Kevin na semana passada, de qualquer árvore, menos essa bergamota que está ali. Né? Ou seja, nós não podemos, Adão e Eva não poderiam tocar, não poderiam comer daquela árvore, das outras sim, mas aquela, o Senhor Deus, dessa vocês não vão mexer. E ele diz, ele é claro na forma como ele exerce a justiça dele, como ele alerta aquele primeiro casal, olha, não comam, porque quando comerem, vocês vão morrer. Então a gente percebe que a justiça de Deus ela é algo claro. Né? Um Deus santo exige daqueles que o cercam, daqueles que estão debaixo da sua autoridade, debaixo do seu domínio, ele exige sim que nós o obedeçamos, que nós cumpramos com aquilo que ele estabeleceu. Né? E aí a gente pode pensar, mas Deus vai castigar, ele vai se vingar do homem. E aí quando a gente olha lá em Romanos, no capítulo 6, o verso 23, o início do verso 23, ele diz, pois o salário do pecado é a morte, ou seja, a paga do pecado, a consequência do pecado é morte. Não é porque Deus quis se vingar do homem, não é porque Deus ficou enraivecido porque o homem fez isso, não é porque acendeu-se a ira do Senhor no sentido de que, puxa, ele ficou chateado porque desobedeceu, mas porque Deus ele é justo. Como ele havia dito lá no começo, lá para Adão, já no jardim, que ele não deveria fazer e a desobediência trouxe como consequência a morte, ele continua afirmando a mesma coisa muito tempo depois, pois a justiça dele é uma justiça reta, uma justiça que não muda com variação. Ele afirma a mesma situação, dizendo lá em Paulo, dizendo lá aos romanos, que o salário, a paga do pecado, a paga da desobediência, a paga de nós irmos contra aquilo que Deus estabeleceu como correto, é a morte. Né? Então a gente tem que entender que essa verdade de Deus, da justiça de Deus, não é punição ao homem por aquilo que o homem fez, por aquilo que o homem faz, ou no sentido de que Deus é um Deus que castiga, na verdade. Ele simplesmente exerce santa justiça sobre a terra, sobre os homens, sobre toda a natureza criada. O Senhor Deus, ele é um Deus que não tem a justiça falha como nós temos. É uma justiça realmente divina, santa. Né? O Erickson, Lard Erickson, um escritor, um teólogo, ele define da seguinte forma a justiça de Deus. Ele fala que justiça de Deus significa que ele é justo na aplicação da sua lei. Ele não mostra favoritismo ou parcialidade. Não importa quem somos, o que fazemos ou deixamos de fazer. A justiça, ou seja, a retidão do Senhor, é a única consideração que ele leva na atribuição de consequência ou recompensa. Ou seja, as decisões que Deus toma, as consequências ou a punição ou a recompensa que nós recebemos, tudo é de acordo com a lei estabelecida do Senhor. Não é porque hoje ele acordou animado, não é porque hoje ele acordou chateado, mas é porque ele é santo. E a sua justiça é uma justiça santa. Não é uma justiça que tem sombra de variação alguma, é uma justiça reta, constante, que não sofre alteração. Essa palavra justiça, quando a gente pode entender, para entender um pouquinho melhor, a gente pode pensar ou olhar para aquilo que Deus pensa ou de que forma ele vai retribuir, né? Porque o Erickson fala que a justiça de Deus significa que ele é justo na aplicação da sua lei. Mas que lei é essa? O que a gente entende com isso?
A palavra de justiça é dikaiosune, no grego, né? Que significa uma aprovação judicial, um veredito. No Novo Testamento, ela tem a ideia de aprovação de Deus. Refere-se àquilo que é considerado certo pelo Senhor. Ou seja, o Senhor Deus estabeleceu aquilo que Ele diz. Isso é certo, isso é errado. E Ele vai retribuir segundo esses critérios. Não segundo aquilo que eu acho, não segundo aquilo que você acha, mas segundo os critérios que Ele próprio Deus Santo, estabeleceu como certo e errado. Uma vez que caminhamos segundo a vontade dele, fazendo o que é certo, recebemos a recompensa. Uma vez que nós nos desviamos daquilo que é o correto, daquilo que ele estabeleceu como certo, e nos afastamos dessa justiça, dessa lei que ele estabelece, nós também recebemos, então, a punição pelo nosso afastamento, a punição pelos nossos erros. Salmo, no capítulo 11, verso 7, como eu disse logo no início da nossa aula, ele fala, olha, pois o Senhor ele é justo e ele ama a sua justiça. E ele completa esse salmo dizendo, os retos verão a sua face. Ou seja, aqueles que seguem os caminhos, os preceitos do Senhor, estarão perto dele. Aqueles que buscam fazer a vontade dele, ou viverem essa justiça dele, estarão perante ele, sem problema algum. Não receberão a punição por isso, porque eles estarão vivendo de acordo com as leis do Senhor. E a gente tem que pensar um pouquinho, bom, mas na prática, como que a gente pode entender? Como que a gente pode pensar nisso? Como que eu posso ser alguém justo como Jesus? A gente precisa tentar pensar, tentar entender um pouquinho mais isso, para poder clarear um pouquinho a nossa mente e podermos viver uma vida que realmente agrada ao Senhor, de uma forma que realmente nós podemos glorificar o Senhor, e não somente glorificá-lo, mas também mostrar às pessoas um pouquinho dessa natureza que Deus compartilhou conosco no momento da criação. Primeira coisa que a gente tem que entender é que toda lei que vem do Senhor, né, que vem de Deus, foi Ele que criou. Né? Toda lei vem de Deus, pois Ele é quem criou todas as coisas. Umas coisas que a maior parte das pessoas tem uma dificuldade enorme é pensar, bom, mas Deus é injusto, por que Ele manda eu fazer isso? Por que Ele manda eu fazer aquilo? Por que Ele manda eu fazer tal coisa? Simples. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E como Criador desse mundo, Criador desse universo, Criador de meu e seu também, Ele tem completo acesso, completo poder, Ele tem a carta branca quando Ele fez para fazer aquilo conforme Ele determinou. Não é? Quando alguém vai fazer um projeto, quando alguém vai desenvolver alguma coisa, aquele que está criando, ele vai determinar o porquê que ele está criando e vai determinar quais são as funções que ele quer que aquilo funcione. Né? Quando a gente olha ali no Salmo 19, o verso 7 ao 9, diz assim, Isaías, no capítulo 42, o verso 5, quando fala sobre que Cristo criou, que Deus criou todas as coisas, diz assim, e o que diz Deus? O Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam sobre ela. Ou seja, é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou todas as coisas. Ou seja, toda lei, toda essa ideia do que é certo ou errado, o Senhor Deus ele pode fazê-lo porque Ele é quem criou. Então, nós não podemos questionar a justiça de Deus, nós não podemos questionar aquilo que Deus diz ser certo ou errado, simplesmente porque nós não gostamos ou deixamos de gostar daquela situação. Porque não depende de nós. Foi Deus quem criou todas as coisas. E Ele criou daquela forma e assim Ele deseja. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, quando a gente pensa na lei do Senhor,
não é dizer, olha, eu não sei se eu gosto, eu não sei se eu concordo com essa lei. Nós não podemos concordar ou discordar, não importa para o Senhor, porque Ele é o Criador. E como Criador, Ele tem todo o direito de fazer conforme a vontade dEle. Mas uma outra coisa que nós precisamos entender é que toda a lei de Deus, ela é perfeita. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. Está vendo aí de novo a ideia da santidade e a justiça de Deus caminhando juntas? Não é? Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. O Senhor Deus, como sendo santo, um Deus onde não há pecado, um Deus onde não há corrupção, um Deus onde que não é corrompido pelos desejos, não é corrompido pelas emoções, não é corrompido pelo pecado, com certeza Ele vai criar, ou Ele criou, na verdade, leis santas, leis justas. Não é? Ele não é influenciado como nós somos quando nós vamos pensar ou quando nós vamos fazer qualquer coisa. Aí sim, o Salmo 19, o verso 7 ao 9, diz assim: a lei do Senhor, ela é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. É interessante como o salmista ele coloca aqui sobre a lei de Deus, sobre aquilo que Deus expressa como vontade dele, como aquilo que nós devemos cumprir, ou como aquilo que ele fala que é o certo e o errado, e ele diz que tudo isso é justo, tudo isso é reto, tudo isso é eterno, diferente de nós. A justiça do Senhor Deus é uma justiça que não muda conforme a nossa vontade. Nós não podemos simplesmente falar, mas eu não concordo com isso, essa parte eu vou rasgar porque eu não acho que essa lei que Deus deu é justa. Nós não podemos esquecer que Ele é um Deus santo. Não é pecaminoso como nós. Não é um Deus que sofre influência, tentações do maligno contra a sua vida e que nos faz acordar um dia tranquilos, outro dia brigados. Deus não é assim. Deus não acorda de mau humor. Deus é santo. Ele não sofre essas influências que nós sofremos. Então toda lei que Ele dá, ela é justa. Pois Deus é um Deus santo, separado do mundo. Mas uma outra coisa que nós precisamos pensar, que toda lei que o Senhor Deus, esse Deus, que lá no passado, que criou todas as coisas e podia fazer conforme a vontade dele, esse Deus que é santo, que é 100% justo, que nos dá leis justas, ele também exige que a lei dele seja obedecida. Pois além de ele formular essas leis, com santidade, com justiça, ele também é o executor dessas leis. O Senhor Deus é o juiz. Ele que sentencia se nós estamos vivendo de acordo ou não de acordo com essa lei. O Senhor Deus, ele é um justo juiz, também diferente de nós, que a nossa justiça muitas vezes não é uma justiça como a justiça do Senhor, porque nós olhamos, pensamos, talvez a pessoa, quando é nosso amigo, nós queremos aliviar um pouquinho, nós não queremos ser duros o suficiente com aquela pessoa. Não, o Senhor Deus, ele é um justo juiz. É o que nós podemos ver lá no Salmo 7, o verso do verso 8 até o verso 11, que fala: o Senhor é quem julga os povos. E aí o salmista fala: julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. É interessante que o salmista ele fala que Deus é quem julga os povos, e ele fala para Deus: Deus,
julga-me conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. E aí no outro verso ele fala, sonda, aquele Deus justo que sonda as mentes e o coração. Deus, ele não julga pela aparência. Ele não julga por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre nós é algo profundo, porque ele conhece a intenção do nosso coração. Ele não vê somente aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós intentamos fazer. Ou qual é a motivação pela qual nós estamos tomando ou deixando de tomar aquela atitude. Então esse Deus, esse juiz, justo juiz que é o Senhor, ele tem uma capacidade de julgamento completamente santa, completamente sem erro sobre as nossas vidas. Ele dá a lei e ele julga essa lei não somente por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas também por aquilo que nos move a fazê-la ou não, ou cumpri-la ou não. Mas também há um outro aspecto que nós precisamos considerar, que além de nós termos que obedecer essa lei, porque o Senhor é um juiz justo e ele vai nos julgar, nós também devemos lembrar que toda transgressão da lei que ele proclamou vai ser punida conforme o seu julgamento. Nós não podemos esquecer disso. O problema é que muitas vezes há um conflito que nós pensamos entre a justiça de Deus e o amor de Deus. Parece que são coisas completamente distorcidas ou completamente distantes entre si. Quando nós falamos que um Deus é um Deus justo, que ele vai punir o pecado, e nós falamos que Deus é um Deus de amor que ama o pecador. Mas é justamente por conta da justiça de Deus é que nós podemos conhecer o amor dele. Deus é um Deus imparcial. Ele é um Deus que ele vai punir, que ele vai retribuir. Talvez essa é a palavra melhor, não do que punição, tem a ideia de castigo, mas é a ideia de retribuição, o salário, o que vale, o que realmente a pessoa precisa, ou ela deve receber por aquilo que ela tem feito. Isso que Paulo diz para nós, lá quando nós olhamos a segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, verso 10. Paulo fala assim, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O amor dele é tão grande que a justiça dele, nós podemos conhecer esse amor por conta da justiça. Porque ele é fiel, ele cumpre a sua palavra. E ele vai retribuir cada um de nós conforme as nossas obras, conforme aquilo que nós fizemos, conforme com aquilo que nós, da maneira como nós andamos perante ele. E é isso que nos remete ao amor de Jesus, por conta da sua promessa, por conta da justiça de Deus, pelo fato de nós sabermos que ele é santo, de que ele julga com imparcialidade, por sabermos que todas as leis que ele nos deixou são leis perfeitas, são leis reais, são leis que não há distorção naquilo que ele fala. Por conta de tudo isso, por sabermos que Deus é um Deus justo, é que nós podemos confiar que todas as promessas que ele fez para nós serão cumpridas. Aí você consegue perceber como a justiça e o amor estão tão próximos assim? Como que nós poderíamos entender o amor de Deus se nós não pudéssemos confiar na justiça dele? Porque Deus é justo, é que nós podemos entender o amor dele. Quando nós olhamos lá em João, no capítulo 1, o verso 12 e o verso 13, diz assim, João, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, lá no passado, lá no jardim do Éden ainda, o Senhor Deus disse que quando Eva comessem daquele fruto, que não deveriam,
eles iriam morrer. Mas também lá no passado, Deus prometeu alguém que viria para salvar, alguém que viria para restaurar novamente o nosso relacionamento com Deus. E ele é justo, ele cumpre com aquilo que ele prometeu. A lei dele, ele ama a justiça, ele é reto em todos os seus ensinos, em tudo aquilo que ele faz. E essa retidão do Senhor, essa justiça dele, então nos leva a entendermos ou a conhecermos o amor dele. Então, meus irmãos, quando nós pensamos na justiça de Deus, nós podemos ver que justiça e santidade são características de Deus. Na verdade, não é característica, porque característica parece uma coisa meio estranha, mas são atributos, são partes da essência de Deus que nos levam a entender que Deus, ele é completamente diferente. Ele é completamente único, um ser único, que não se corrompe com o mal, que não se corrompe pelo pecado, com aquilo que é contra a sua natureza, mas também que trata aquela corrupção das pessoas que vão contra aquilo que ele tem ensinado de uma forma imparcial, de uma forma onde a gente pode perceber que ele não muda a sua justiça. A justiça de Deus é algo na qual nós podemos confiar, né? Tem uma ideia que a gente tem, nós, seres comuns, né? Quando a gente pensa na justiça, a gente logo pensa naquela ideia daquela mulher com uma venda nos olhos, segurando aquela espada ou aquela balança com 2 pratos. Mas ao contrário dessa ideia que nós temos de que a justiça é cega, de que a justiça ela não vê lados, né? Por isso essa ideia dessa imagem da justiça, a justiça de Deus é diferente. Porque a justiça de Deus, ela vê, na verdade, tudo. Ela não só pesa as nossas ações, mas ela também vê a nossa intenção. Deus conhece não somente aquilo que nós fazemos, mas ele conhece o nosso coração. E ele compartilhou conosco uma parte dessa justiça. Ele compartilhou conosco uma parte desse senso de responsabilidade, de equidade, essa parte de retidão conosco. Nós sabemos quando nós estamos falhando, nós sabemos quando nós estamos errados, nós sabemos quando nós estamos julgando de uma forma desequilibrada. E essa é uma das ideias que nós podemos pensar nessa manhã sobre como nós devemos ser justos com Jesus. Depois nós entendemos um pouquinho melhor o que significa essa justiça de Deus, o que significa um Deus justo, um Deus que compartilhou conosco uma parte dessa justiça. Talvez nós podemos então pensar, pelo menos em 2 coisas que eu gostaria que nós pensássemos sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia como filhos de Deus. Se eu perguntasse para você agora, nesse tempo, como é então que eu posso ser parecido com Jesus na sua justiça? Eu, parecido com Jesus? Jesus, justo, ou justo como Jesus? Como é que eu posso pensar dessa forma? Uma primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho é que nós devemos, então, sendo filhos de Deus, conhecendo esse atributo dele, da justiça dele, um atributo de retidão, alguém que não é corrompido pelos desejos, alguém que não se deixa envolver por aquilo que é errado, aquilo que vai contra a sua natureza, alguém que mantém, que é fiel, a sua palavra vale e ele faz cumprir aquilo que ele prometeu. Nós devemos então pensar que um crente, alguém que é parecido com Jesus, ele deve agir com imparcialidade. Ah, pastor, mas isso é tão difícil. Sim, realmente é difícil. Porque, de uma certa forma, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós ainda vivemos sobre a influência do pecado. E esse pecado, como a Lilita colocou, bem colocado lá no início, na primeira aula dessa série, ele nos corrompeu, ele distorceu a imagem de Deus em nós.
Então nós ainda estamos em luta com aquilo que nós devemos ser e aquilo que nós verdadeiramente nós somos. Então nós devemos entender que aquele que é crente, aquele que é um filho de Deus, ele deve se esforçar para agir com imparcialidade, para agir com equidade. É aquela pessoa que faz sempre o certo, que ele consegue olhar para aquela situação e agir sem pender a balança. Ele faz aquilo que é correto. Tiago, no capítulo 2, o verso 8 e 9, Tiago diz assim: sem dúvidas, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Olha que exemplo claro que Tiago nos dá aqui. Ele está dizendo, olha, vocês fazem bem quando obedecem à lei das Escrituras, a lei que o Senhor Deus deixa ordenado lá na Bíblia, que é amem ao seu próximo como a si mesmo. Mas aí ele alerta, ele fala, mas se vocês mostram favorecimento, em outra versão fala, se vocês fazem acepção de pessoas, vocês cometem pecado e são culpados. Ou seja, um crente verdadeiro, um justo, uma pessoa justa como Jesus, ela age de forma imparcial. Ela é correta nos seus julgamentos, ela é correta na maneira como ela age com essas pessoas. A segunda questão é que alguém que quer ser parecido com Jesus, justo como Jesus, ele age com retidão. E quando eu penso em agir com retidão, talvez é uma situação difícil para explicar, mas é alguém onde há confiança, alguém onde há constância, alguém como Deus que não muda de uma hora para outra. E um exemplo disso é aquilo que Jesus nos deixa registrado lá em Mateus, no capítulo 5, verso 37, quando diz, quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Ou seja, um crente, um verdadeiro filho do Senhor Jesus, é alguém no qual a sua palavra é uma palavra reta, é uma palavra constante, é uma palavra onde não há variação. Quando ele diz sim, eu posso acreditar que é sim. Quando ele diz não, eu posso acreditar que é não. Por quê? Porque ele é justo. Ele tenta, pelo menos, ser justo da mesma forma como Deus é justo. As palavras que o Senhor Deus deu, elas vão se cumprir. A lei que ele estabeleceu vai ser julgado, nós vamos ser julgados por aquilo que ele disse. Nem mais, nem menos. Nós vamos receber recompensas ou punição de acordo com a nossa obediência ou não. E nós podemos representá-lo, nós podemos mostrar que nós somos justos como Jesus, quando também as nossas ações, a nossa vida, seja reta ou o mais reto possível, como ele deseja. Nós poderíamos colocar muitos outros exemplos e nós não temos tanto tempo assim. Eu espero que você tenha aproveitado dessa manhã, espero que você tenha entendido um pouquinho sobre a justiça de Deus. Não é algo fácil, não é algo confortável talvez para nós absorvermos, pois a justiça de Deus é um espelho que se levanta diante de nós, que mostra o quanto nós somos corrompidos pelo pecado, o quão distante nós estamos daquilo que Deus espera que nós sejamos, da maneira como Ele quer que nós vivamos. Mas sim, é importante que nós busquemos a cada dia sermos justos como Jesus, a cada dia mais parecidos com Jesus.